Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da professora Celine, nutricionista. E se você não está inscrito, ative já a sua inscrição para sempre receber uma novidade quando um vídeo novo for postado, por exemplo. Mas eu sei que esse assunto está em evidência e vamos logo ao que interessa. Antes mesmo da gente começar, eu preciso explicar para vocês, né? O que é o GLP-1 e por que que tanto se fala nele atualmente. Primeiramente, a gente tem que saber que nós podemos estimular naturalmente a secreção de diferentes hormônios no nosso corpo, principalmente o que mais nos interessa nesse momento é falar dos hormônios que controlam fome e saciedade, não é mesmo? Para que possa então promover um emagrecimento. Quem é que não pensa em perder alguns quilinhos, principalmente nas épocas próximas ao verão? Mas hoje eu vou te mostrar 4 alimentos que eu gosto muito de alinhar dentro de um plano alimentar que aumentam, né, naturalmente, na verdade, assim, aumentar não seria a palavra mais adequada, mas que estimulam a secreção do GLP-1, que ficou muito famoso após o grande boom da indústria farmacêutica com as canetinhas emagrecedoras, né? Por quê, gente? Porque o GLP-1 é um hormônio produzido no nosso trato gastrointestinal que tem uma relação muito grande com o controle da fome. É isso mesmo. Quando a gente tem o GLP-1 aumentado no nosso corpo, o que acontece? A vontade de comer cai, o apetite diminui. E naturalmente, quando a gente tem menos apetite, o que acontece? Consumimos menos alimentos. E, naturalmente, com o consumo menor de alimentos, a caloria consumida no final do dia também é reduzida e o emagrecimento acontece. Mas vamos detalhar GLP-1 aqui um pouquinho, tá bom? Então, GLP-1, ele é um hormônio lá produzido pelo nosso intestino que toda vez que a gente come, ele é liberado. Ele tem diferentes funções, mas a principal delas, né, principalmente aqui no nosso assunto de hoje, vai ser essa sensação de saciedade, como eu disse para vocês, né? Ou seja, quando a gente tem o GLP-1 estimulado, né, em sua produção, nós vamos nos sentir mais satisfeitos por mais tempo, comendo menos e mais espaçadamente, fazendo com que a gente consiga chegar sem grande dificuldade no que chamamos nos déficits calóricos. É importante ressaltar que o GLP-1 ele também auxilia na regulação dos níveis de glicose e também reduz os picos de insulina e o armazenamento de tecido adiposo. É tudo que todo mundo precisa, né? Primeiro, a gente vai começar a falar agora dos alimentos, né? Então, eu escolhi 4 para o vídeo não ficar muito longo. E o primeiro deles é super, na verdade, todos eles são muito fáceis de encontrar, tá? Então, o primeiro deles é o azeite de oliva. O primeiro que eu quero conversar com vocês, né, sobre a função do azeite de oliva. Então, quando nós pensarmos no consumo desses alimentos, seja o alimento 1, 2, 3, 4, né, a gente tem que pensar do uso deles antes das principais refeições, né? Principalmente almoço e jantar. Quando a gente usa um alimento que estimula a secreção de GLP-1, antes das refeições, quando o indivíduo senta para se alimentar, ele já senta com menos apetite, montando então um prato menor e consumindo uma menor quantidade de alimentos. Vamos falar do azeite de oliva, né? Vários artigos que a gente encontra, eu gosto muito da base de dados chamada PubMed, que concentra aí um número de revistas internacionalmente reconhecidas muito grande, mostram para gente que o consumo regular de azeite de oliva, principalmente quando a gente pensa antes das refeições, né, faz esse aumento de secreção de GLP-1. Outros artigos também mostram que o consumo regular, independente do horário, se antes, durante ou depois das refeições, melhora a sensibilidade à insulina também. A gente sabe que o azeite ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados,
tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, inclusive, né, para esse processo de emagrecimento. Ele é uma fonte de antioxidantes, o que ajuda a reduzir o nosso estresse oxidativo e melhora o funcionamento de forma geral do nosso corpo. E a gente pode usar esse azeite, então, dependendo do nosso objetivo, em saladas, na finalização de pratos, né, em molhos, mas também, né, com uma dica prática, a gente pode pensar em uma colherinha de chá de azeite de oliva extra virgem, 20 a 30 minutinhos antes do almoço e do jantar, para fazer esse estímulo de GLP-1. Vale ressaltar que preparações que levam, né, uma altíssima temperatura por um tempo muito prolongado, a gente já não indica o uso do azeite. Segundo alimento muito estimulante de GLP-1 é o abacate. O abacate, ele também é rico nesses ácidos graxos, né, de origem vegetal, que também tem essa propriedade anti-inflamatória e antioxidante, mas aqui a gente tem uma combinação de bons ácidos graxos com as fibras e juntos eles conseguem prolongar essa sensação de saciedade e aumentar, né, a secreção de GLP-1. Além disso, o abacate também vai ajudar a fazer o controle do nível glicêmico desses indivíduos, evitando que eles tenham aquela vontade absurda por doce, que no caso de nós mulheres aparece muito no final do dia, né? Então você pode escolher usar o abacate regularmente para fazer o seu corpo funcionar e se autorregular de uma maneira geral, ou então você pode colocar o abacate também, uma colherzinha de sopa de abacate, antes das refeições, 20, 30 minutinhos, para fazer um estímulo de GLP-1 e o seu paciente ou você mesmo já ir fazer a refeição já com uma sensação, né, de estar saciado, conseguindo comer menos. Terceiro alimento que estimula a produção de GLP-1 é a aveia. A aveia ela é uma fonte, né, muito importante de fibras solúveis que ajudam a diminuir o esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade. Além disso, a aveia é riquíssima em uma substância chamada beta-glucana. E essa beta-glucana é um tipo de fibra que promove a secreção do nosso hormônio querido GLP-1. A aveia ainda melhora perfil lipídico, ajudando a controlar não somente os níveis de glicemia, mas também como de colesterol. Você pode usar a mesma estratégia, né, de consumir uma colher de chá, mais ou menos, ou de sobremesa de aveia antes das refeições, ou de uma maneira regular, né, para você fazer essa regulação do seu corpo, não somente pontual antes da refeição, mas também como de uma maneira mais longo prazo, você pode incluir essa aveia no seu dia a dia, né? Colocando ela em cima de fruta, em smoothies, enfim, em batidas, né? Com bebida vegetal, fazendo produtos, né, à base de aveia e tudo mais. Então a gente vai ter aí esse estímulo de GLP-1. E o quarto e não menos importante alimento para a gente encerrar esse vídeo é o psyllium. O psyllium também é um alimento, né? Na verdade, é uma fibra solúvel que se transforma como se fosse uma película de gel nos nossos intestinos, também retardando a nossa digestão, deixando ela mais longa e promovendo a liberação lenta de glicose na corrente sanguínea. Então, ele também é muito utilizado para indivíduos com diabetes tipo 2 ou com resistência à insulina. E esse processo de lentificar a digestão, assim como nós vimos na aveia, nós também vamos ver no psyllium. E essa digestão mais prolongada vai levar a uma produção maior também, né? E mais estímulo de produção de GLP-1, deixando esse indivíduo mais saciado, ajudando ele a não ter aquela fome de taquara rachada e sair da dieta, né? E nem preciso dizer que o psyllium, ele também é uma excelente fonte de fibras para regular o funcionamento intestinal. A gente não consegue ter um bom controle de fome, de saciedade, de metabolismo com o intestino desregulado.
Sabemos hoje que a nossa microbiota intestinal, ela comanda muito mais o nosso corpo do que as nossas próprias células. Afinal, a gente tem muito mais micro-organismos do que células humanas dentro do nosso corpo. Para concluir, eu queria deixar aqui a ideia desses 4 alimentos que eu escolhi para vocês, né, que são super fáceis da gente encontrar em qualquer região do Brasil, até mesmo fora do país a gente consegue encontrar, que a gente consegue também facilmente colocar na nossa rotina para que a gente consiga aí um estímulo maior de GLP-1 e mais resultados no emagrecimento. O segredo do sucesso é persistir sempre nos nossos hábitos. Pequenas mudanças no dia a dia vão levar a grandes resultados ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, mostra aqui para mim, dando um like ou fazendo um comentário e se inscrevendo no canal para que eu possa ficar mais motivada também a criar mais vídeos informativos como esse. E agora, diz aí para mim uma coisa. Você já se perguntou se teu intestino está saudável? O intestino equilibrado é a chave para que a gente tenha uma boa digestão, uma boa energia e até mesmo agora você já sabe que o intestino é a chave para o controle de peso. Mas como saber que ele está funcionando bem? Isso é assunto para você ficar de olho aqui no vídeo e esperar uma próxima postagem. Um grande beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do canal.